Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV e muitos assuntos para o debate hoje aqui no Virando o Jogo. Um assunto que continua é o técnico do Internacional. Afinal de contas, estava acertado ou não estava acertado com Eduardo Cudê? Vai ser outro argentino? Vão esperar um técnico brasileiro? Sei lá. Por falar em esperar, o que se espera do Grêmio diante do Flamengo na próxima quarta-feira, haja vista o que observamos ontem, com o time titular do Grêmio sendo derrotado para o Bahia em plena arena. E o Internacional que joga hoje, buscando aí uma vitória para integrar o G6 do Campeonato Brasileiro, o jogo em Santa Catarina diante do Avaí. Esses e outros assuntos que surgirem durante o nosso debate estão aqui na mesa com o Ribeiro Neto, Darcy Filho, Thiago Rocha e Diogo Rossi. Lembrando sempre para vocês que vocês podem participar. Hoje estamos com o nosso tablet em condições aí, ô Diogo Rossi? 91% é o que me diz aqui que Maravilha. ele está em condições. Então, se você estiver nos acompanhando, principalmente pela NET, canais 24 e 524, você que está aqui no Rio Grande do Sul, tem a oportunidade de interagir conosco através do nosso WhatsApp, 999 33 98 94. Para nos acompanhar fora do estado, fora do país, tem as nossas plataformas digitais. E aí você pode, através do Facebook, também interagir conosco. Estamos tanto no nosso site aí, rdctv.com.br, quanto nas redes sociais, Twitter, YouTube e Facebook. Sendo que pelo Facebook você participa, assim como o Márcio Martins Fraga, que já está nos mandando aqui a opinião dele. Inter hoje empata ou perde, infelizmente, diz o Márcio Martins Fraga. Vamos falar também sobre isso, tá? E aí o Ney Guilhardi Bordoc já responde para o Márcio, dizendo que ganha por 2-0. Tá? Então, já começou quente aí o debate entre os nossos internautas aqui no Virando o Jogo. Mas vamos começar falando, evidentemente, sobre a derrota do Grêmio ontem para o Bahia, 1-0 na Arena. Senhores, eu confesso que eu fiquei muito preocupado com a lentidão dessa transição do Grêmio. Reunindo jogadores, Maicon, Luan, Tardelli e o Léo Moura, eu não sei como é que o Grêmio vai fazer essa transição rápida, não. Eu acho que das coisas que o Renato fala ou falou na coletiva, às vezes eu concordo com algumas coisas, tá? Eu não sou só um discordante, um crítico. E ontem ele falou uma coisa que eu concordo. Esse jogo não serve como ensaio para o jogo contra o Flamengo. Simplesmente porque é o tipo de jogo que não vai acontecer no Maracanã. O Bahia ontem... Nem os 15 minutos iniciais do Bahia não representam o que o Flamengo vai fazer. Não. Marcação alta no campo do adversário. Sabe o que foram esses 15 minutos para o torcedor do Inter? Vejam os 15 minutos, você vai conhecer o Eduardo Cudê, que parece que não veio mais. O Eduardo Cudê é exatamente esse Bahia dos primeiros 15 minutos. É assim que ele joga. Você joga 15 depois fica recuado? Não. Ele é um pouco diferente. Mas ele é o tipo de jogador que ataca marcando. É o treinador que ataca marcando. Ele não é proponente... Ou marca atacando. Pode ser. Ele não é nem o atrás da linha da bola, Sim. que joga o Corinthians, Inter, Palmeiras, e nem é o proponente de jogo. Ele ataca marcando. Mas enfim, isso é uma outra questão tática. Agora, esse jogo não serve como ensaio porque o Flamengo não joga assim e provavelmente quem vai jogar marcando é o Grêmio, que essa que é a minha grande preocupação, porque o Grêmio não sabe de jogar marcando. Então, não serviu, na minha opinião, esse jogo como ensaio para quarta-feira que vem. Eu, sinceramente... Desculpa, Darcy. Opa, fica à vontade. Não, eu, sinceramente, não tenho essa preocupação do Rogério. Zero. Os jogadores do Grêmio não vão jogar daquele jeito ali contra o Flamengo, nem se acontecer mais 10 jogos de novo antes da partida contra o Flamengo.
Como Não assim daquele tem. jeito? A maior prova, desse jeito, sem vontade, Não, tentando não. de uma hora ou de outra. Eu não o acredito Michael, nisso, o tá? Michael errava e Isso é tá, desculpa. tudo bem, Serve de ok. consolo. Isso aí é consolo. Não acho. O Grêmio foi Ribeiro. derrotado no campo. O Bahia foi mais competente. Quantos pronto. chutes o Ribeiro? O que é o Quantos chutes problema? o Bahia deu em gol no segundo tempo? O Bahia, Dois. mesmo quando o Bahia Um de se pênalti. propôs, mesmo quando o Bahia se propôs a ser defensivo, não ter mais a marcação alta, o Bahia alternou durante o jogo, tá, uma marcação intermediária e uma marcação recuada. Mas em todas as circunstâncias, o Bahia sempre teve o contra-ataque. O Bahia nunca ficou simplesmente plantado lá atrás. O Bahia fez o jogo da Tá? vida e o Grêmio Inclusive- o jogo do... Tá, tanto faz. Inclusive, o Guerra foi substituído pelo Roger porque desperdiçou um contra-ataque que Isso. poderia Fisicamente não já teria a possibilidade de ter feito gol. Por que Então, você- por isso que é a minha preocupação. Quando eu vejo o Grêmio com essa lentidão e o Flamengo é um time que joga com a marcação alta permanentemente, como é que vai fazer essa transição? Eu só vou terminar de falar, porque eu estou falando demais, tá? Não, Peço não, o perdão. senhor tem que continuar. Não, Ó, para um pouquinho. Comentário o senhor tem lá e o senhor debate com o Paulo Brito no RDC Esporte. Agora que é um programa de debate, o senhor vai querer fazer um é que comentário e não debater? Não, eu quero debater, mas é que eu falo demais, eu peço perdão. E eu sei disso. É Ó, uma mania o Darcy está só... Não, só olhando. não, Deixa eu tirar o cabelo dos olhos. E aí é o seguinte, todo mundo está falando, muitos torcedores estão reclamando do Kahneman, né? Falando, o Kahneman, não sei o quê. Gente, por que vocês acham que o Kahneman está se expondo? É exatamente porque está faltando alguém para ser a interface. Os jogadores adversários, quando ficam no mano a mano com os zagueiros, é óbvio que os zagueiros vão ficar mais expostos e correm mais risco. Né? Então, o Grêmio ontem perdeu taticamente. Para mim, isso é o suficiente. Olha, eu achei que perdeu taticamente e perdeu física. Os problemas do Grêmio são muito sérios. Passam pelo goleiro, pela lateral, pela organização do meio do campo e pela mobilização, porque eu acho que o Diogo tem razão. E é tão sério isso que, ao perder a Copa do Brasil, perdeu porque não se mobilizou para o jogo, não se preparou para o jogo. Não. Ele viajou um dia antes do jogo, deu folga, foram passear no Rio, voltaram. E agora, para esse jogo decisivo contra o Flamengo, vai ser a mesma coisa. Vai ser pior. Os caras vão sair uma semana antes de Porto Alegre, uma viagem para Fortaleza, para lá, joga, e depois voltar para o Rio desnecessário. Quando todo mundo trata de descansar, se poupar, os jogadores para quê? Para poderem ir para o Rio de Janeiro. E o Grêmio não tem um dirigente, tal de conselho de administração, tem não tem um no futebol, tem 15. Um é bailarino, dança com os jogadores do vestiário. E os outros não tomam nenhuma iniciativa para fazer alguma coisa, impedir que o Renato faça Quem é o bailarino? O Deco Nascimento, aquele que lá que não tinha o jogador. O Marinho. tocava um tamborim no vestiário e dava passinho de Mas cima. sabe, Darcy, essa... não é querer ser, né, dono da verdade, mas eu perguntei pro Duda Kreff ontem. Duda, você não acha que o Grêmio tá faltando condição mental para o Grêmio jogar o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio está esquecendo o Brasileirão? Ele disse, eu concordo contigo. Eu concordo, os jogadores estão focados na quarta-feira. Tá, mas me tirem uma dúvida agora aqui, com isso que vocês... Eles não estão nem aí para o jogo do Bahia. O Duda não sabe nada. Sabe. Eles até estão focados no jogo da quarta-feira, mas tu não pode tirar o foco dos caras. Tu não pode tirar os caras e levar daqui para Fortaleza e trazer de volta. Tá, mas o meu questionamento que eu quero fazer para vocês, eu até concordo em parte com essa questão de que o foco está lá no jogo de quarta-feira que vem. Mas e naquele jogo daqui da Arena, tá? O Grêmio estava focado, o Grêmio estava aqui, estava preparado para o jogo. Ali o Grêmio perdeu porque o Flamengo E aí era melhor. tomou um totó de bola do Flamengo. Além disso, o Flamengo é melhor. Pois é, Além mas disso, então... o Flamengo é melhor. Eu não Mas não posso... foi nem perto o jogo que o Grêmio fez contra o Flamengo do que o Grêmio apresentou contra o Bahia. O Grêmio jogou muito melhor contra o Flamengo do que ok, contra o Bahia. mas a minha questão não é essa. Ok que esteja fora de foco. Como assim? O quê? Tu acha que o Grêmio não jogou nada contra o Flamengo? Não, o Grêmio Perto do que jogou contra o Bahia Grêmio ontem? contra o Flamengo jogou 15 minutos. Que Quando foi mais do conseguiu que ter a jogou contra o bola. Bahia. Ontem Contra o o Bahia não Grêmio jogou nada, nem 15 jogou, o Grêmio minutos. tentou jogar, teve a bola e tal, e foi O incompetente. segundo tempo do Grêmio contra o Flamengo foi melhor que o primeiro, endureceu um pouquinho mais o jogo. Mas o Flamengo foi superior no primeiro e no segundo. Mas essa é a minha preocupação em relação ao Grêmio. Que o jogo de ontem
me mostra, mesmo que não tenha o foco, Darcy, de que o Grêmio vai precisar ter velocidade. O Renato tentou colocar velocidade ontem com o PP. Não, o Grêmio vai precisar de um milagre. Tentou colocar velocidade com o Tassiano. Não, o Grêmio precisa de um milagre. O Grêmio não precisa de velocidade. Não, tudo bem, mas que seja milagre. Mas aí vai para a imortalidade, é isso? É só isso, porque não tem como ganhar no campo. Mas aí tu para no gol que o Grêmio sofreu de pênalti, onde está com um jogador que não consegue esticar a perna, não consegue fazer um jogo, e acaba fazendo pênalti. Qualquer outro jogador dava um bundaço no adversário e ficava por isso mesmo. Ele botou a perna para trás, para todo mundo. Parece a gente jogando futebol, aquela bola que... E esse é o ponto, né, Darcy? O que o Grêmio fez no começo da temporada vai pagar a conta agora nesse jogo contra o Flamengo. Achar que, por exemplo, o Paulo Vitor poderia ser o goleiro titular para a temporada de 2019 foi um equívoco. E já se demonstrou isso no jogo contra o Atlético Paranaense, se demonstrou isso na Libertadores da América, onde o Grêmio passou pelo Palmeiras apesar do goleiro, não em razão do goleiro, apesar do Paulo Vitor. A lateral direita, o Grêmio achou que poderia renovar para o Léo Moura por mais um ano, achava que contratando o Rafael Galhardo poderia ser solução para alguma coisa que ocorresse com o Léo Gomes, e ocorreu algo mais grave, não vai poder contar com o Léo Gomes para essa partida. Acreditou que a incumbência que o Renato deu para a contratação do Diego Tardelli bastaria para solucionar seus problemas no comando de ataque. Então, a conta que o Grêmio montou no começo da temporada e foi bastante debatido, foi bastante falado aqui, o Grêmio vai pagar agora contra o Flamengo. Sabe, eu falei aqui uma coisa e aqui não dá para sair correndo. Aqui no programa eu falei sair correndo. Porque isso aí que tu fala, que eu vou falar agora, tu tem que falar e sair correndo. Porque até eu não acredito, mas o que eu vou fazer? O que é? Eu sei, eu li. Cara, o Grêmio tem que jogar com o André. É assim, ó, o Grêmio tem que jogar com o André. Sabe por quê? O André não joga nada, não faz gol. É um hortifruti granjeiro. É uma naba. Só que... Saudade do Jael, hein? Que não pô, jogava nada, mas dava movimentação, dava mais velocidade. Para o sistema de jogo do Grêmio, os outros jogadores jogam mais com a naba do André. Porque o André, mesmo não se jogando nada, ele aprende zagueiros, ele de vez em quando faz uma parede, ele não ocupa o espaço de dos vez em quando, né, ele faz uma combinação de jogada. O Tardelli ontem, ele demonstrou mais uma vez para mim que ele não faz diferença nenhuma no time do Grêmio. O Tardelli é o centroavante dos sonhos, né? Não é nesse. Primeiro que ele não é centroavante. Não é o centroavante dos sonhos? Ele não é centroavante. Não, mas ele não é o do jogador dos sonhos, centroavante, Olha, atacante dos sonhos. Pelo salário, deveria ser. Está sempre dormindo. Pelo salário. Eu nunca vi. Olha, Ontem... pega a movimentação que foi do centroavante. Qualidade técnica, quem é que tem mais? O Gilberto ou o Tardelli? Óbvio que é o Tardelli. Né? Agora, vê o que foi a movimentação do Gilberto. Bom jogador. E o que foi a movimentação do Tardelli. Mas o Tardelli, ele não consegue fechar com o sistema do Grêmio, porque ele, na verdade, é o seguinte, ele nunca jogou nesse sistema. O Tardelli sempre jogou no 4-4-2, era o jogador atrás do centroavante. E outra coisa, o Tardelli volta demais porque a bola não chega nele, e aí ele se atrapalha, são os patetas se batendo cabeça, Luan, fica todo mundo juntinho no espaço curto de campo. Né, Ribeiro? O Grêmio fez tudo que poderia para o Diego Tardelli, mas o Diego Tardelli está mal fisicamente. Está mal fisicamente o Diego Tardelli. O Tardelli joga 2 e para 3, joga 1 para 2, ele não consegue ter uma sequência de jogos com a camisa do Grêmio. E isso é desde o começo da temporada. O Grêmio, por exemplo, forçou a atuar com o Felipe Viseu para preparar o Tardelli. Se machucou o Felipe Viseu para preparar o Tardelli. E o Tardelli não consegue ter uma sequência no Grêmio. E é um problema na coxa, e na última coletiva ele falou que, às vezes, como é que foi o termo? Ele utilizou, não foi fadiga o termo, mas ele utilizou perna o termo pesada. Perna pesada. Um cara que não jogou. Eu não sei se o Tardelli tem 30 jogos na temporada para ter perna pesada. Léo Moura tem 16, esse eu anotei ali, uma vergonha. Desculpa, mas essa mentira que dizem no Grêmio, que o Grêmio jogou 80, foi mentira. O Grêmio não tem um jogador que tenha jogado 40 partidas esse ano. Vamos parar com esse engodo, vamos parar com essa aplicação aí. O Grêmio está mal fisicamente. Teve no jogo de ontem saiu o Marcos com dor na perna. No anterior saiu o lateral direito, que pode ser alternado. Sai sempre um cara com problema muscular. O Tardelli não tem condição de jogo. O problema é antigo no Grêmio, tá? Sim. Tá uns 2, 3 anos aí, isso aí. Desde que assumiu esse time, tá lá. O Grêmio teve um ano, acho que foi ano passado, Rogério, que conseguiu uma proeza.
todos os jogadores do grupo do Grêmio tiveram lesão muscular. Tiveram o quê? Lesão muscular. Não, Todos! E a maioria, mais de uma vez. Bom, eu quero propor o seguinte, para depois a gente tentar ajudar o Renato aí também, na escalação do time do Grêmio para quarta-feira que vem. O João Feijó está dizendo que o Flamengo não ganha por menos de 3-0 e que o problema no Grêmio se chama Romildo e Renato. O Ederval dos Reis, falando sobre o Inter, que o Inter ganha 2-0. O Caco Garcia, buenas, se o Grêmio jogar essa bolinha de ontem contra o Flamengo, vai ser muito difícil buscar essa vaga para a final. O Belchior Caduri, o Grêmio não tem problemas, o Inter sim, perde para o Avaí hoje. Tá? Vamos falar também em seguidinha sobre o Internacional. Sabe o que pode acontecer semana que vem, né? O quê? Nós disputamos o campeonato da vaga aqui na aldeia. Sim. O Felipe Augusto Maranguelo diz 2 anos enfrentando as mesmas limitações e falta de alternativas táticas, quando o adversário é qualificado ou marca forte. Bahia começou e terminou organizado e o Grêmio uma bagunça sem saber o que fazer. O Sérgio Luiz Rit Moreira está dando boa tarde. Ontem vários erros do VAR, inclusive contra o VAR-Mengo. Se perdessem, iam reclamar muito. Ganharam e ficaram quietinhos. Mas também o VAR beneficiou o Flamengo também, não foi só. Né? E o Sérgio Luiz Rit Moreira está te mandando um abraço, Darcy. Obrigado. Por falar em abraço, eu quero mandar um grande abraço para o Taylor, da NBK Office. A NBK Office está realizando amanhã, sexta-feira, e no sábado, dias 18 e 19, portanto, né, um mega feirão. Você tem a oportunidade aí de observar o que tem. Mega feirão NBK Office. Vá conhecer o showroom da NBK, que fica na rua Dona Margarida 781. Dona Margarida 781. São diversos modelos de cadeiras, além de mesas, armários e também outros equipamentos para escritório, como você está vendo aí. Por exemplo, alguns exemplos, né, que vão estar nesse mega feirão amanhã e sábado na NBK Office. Cadeira giratória, R$ 119,00. Cadeira giratória com encosto estufado, R$ 129,00. Prateleiras em aço, R$ 138,00. Tem em aço e tem em aço pintado ali, e estante em aço branca, R$ 138,00. E aquilo ali embaixo que é muito importante, né, para quem trabalha sentado e por um longo período, descanso, apoio de pé, por R$ 39,90. Então, não perca a oportunidade, você que está precisando ou quer equipar, quer renovar o seu escritório, ou mesmo na sua casa, precisando fazer uma unidade de escritório na sua casa, aproveite o mega feirão da NBK Office, Rua Dona Margarida 781, amanhã, sexta e no sábado também. Lembrando para vocês, por exemplo, aqui ó, vamos ver onde é que aparece melhor. No escuro aqui não aparece. Essa cadeira com o encosto espaldar alto é da NBK. Já estamos desde o ano passado com esse modelo aqui, não é? E tínhamos no Virando o Jogo, anteriormente, também o outro modelo, inclusive aquele modelo que está ali no mega feirão da NBK Office. Não perca essa oportunidade, certo? Vamos, em seguida, falar... Quero lembrar para vocês do Banrisul Digital, né? Banrisul, você que é cliente Banrisul, o grande banco do Sul, e que ainda não utiliza o Banrisul Digital, está perdendo oportunidade de facilitar a sua vida. Por quê? Porque o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a vida de quem é cliente Banrisul. Então, se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do SESC e nós voltamos em seguida. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no SESC de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Aí, projeto
Circuito de Palestras Conexão de Ideias no SESC. Acesse o site do SESC com todas as informações. Bom, escalação do Grêmio para quarta-feira que vem. Quem se arrisca? Para mim, é o time que jogou ontem. Paulo Vitor, Galhardo. Tá, então sai o Léo Moura. Não, tu pediu para eu arriscar. Estou arriscando. É a Sim. minha escalação. Paulo Vitor, Galhardo, Jeromel. É a que tu acha que o Renato vai fazer. Paulo Vitor, Galhardo, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortez, Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan, Everton. Parei um pouquinho. O meio-campo fica com Michel, Matheus Henrique e qual é o outro? Não tem outro. Michel e Matheus Henrique. Não na vai frente ter da mais área. ninguém nesse meio-campo? Nunca teve, né? Michel e Matheus, Alisson, Luan, Everton e ainda não tenho certeza sobre o Tardelli, mas acho que Tardelli. É isso aí, o 4-2-3-1 básico. O Maicon tá fora. Não, Marco. Pra mim. Marco e Matheus Henrique. Não? Michel e Matheus Henrique. A Michel e Matheus Henrique. Tenho quase certeza. Eu não sei, tu tá perguntando o que eu gostaria ou tu tá perguntando o que eu acho que o Renato vai fazer? Porque assim, ó... Não, eu tô perguntando, o Diogo, é exatamente isso. O que vocês entendem que o Renato deva fazer? Então é diferente. Eu acho que o Renato vai começar com esse time que iniciou ontem, tá? E para mim é equivocado. Só que tem o seguinte, não adianta eu também dizer assim, eu gostaria de tal coisa, se isso não tenha sido treinado, né? Porque para você mudar alguma coisa, você tem que aproveitar o tempo que você tem para jogar e treinar com essa formação. Então assim, ó, na minha concepção, o Grêmio tem um jogador que pode atuar ali pelo lateral direita e nunca foi testado, não sei porquê. O teu é o Tassiano. Aí não pode ser e quem agora já... não dá, agora não dá mais. Agora não dá tempo de treinar, entendeu? Ou, por exemplo, colocar o David Braz por ali, entende? Mas por que vocês Tem que pensam treinar, sempre num... tem que jogar e treinar Por com que isso aí. pensam num jogador mais defensivo? Por que não pode fazer uma composição de lado direito, né, com o Alisson e com o PP, por exemplo? Porque, primeiro, que não foi treinado. Tá? Bom. Segundo, que o Flamengo joga com dois jogadores altos por ali. Tá, mas nenhuma dessas possibilidades foram treinadas. Então, o que tu recomenda fazer? Tu não pode mexer. Se o Alisson está direitinho, não tenta desarrumar o que está direito. Tu tem que resolver o que está errado. O que está errado é o lado direito. O Grêmio tem que botar ali um jogador que já jogou, não precisa treinar, já jogou. É para eventualidade, é para exceção. Paulo Miranda. Ele sabe jogar ali, pode não ser mas defender. O Grêmio precisa, nesse setor, defender, porque é o mais forte do Flamengo. É o setor onde o Grêmio tem que ter cuidado. Bota o Paulo Miranda, faz essa linha com esses 4 zagueiros e resolve. Aí tu não precisa tirar o Maicon, pode deixar o Maicon. Se tu não fizer isso aí, tu tem que botar o Michel, porque o Michel vai ter que cobrir ou o zagueiro ou o lateral direito. Isso aí tá na cara, isso aí não é como não fazer. Tá, mas se jogar um desses aí, não precisa o Michel no meio. Se jogar o lateral direito, o Paulo Miranda, para meu gosto, sim, não precisa jogar o Michel, joga o Maicon. Eu jogaria com Michel, Maicon e Matheus Henrique. Sem Luan, sem Javier. Não, o Luan na frente, sem Tardelli. Sem Tardelli. Aí é que nós vamos chegar. Aí é que eu queria. Pois é, mas eu acho aí... que a situação tá mais para o Luan ficar, porque o Luan não é um jogador que venha buscar a bola atrás. Ele é um jogador, no máximo, entre as linhas do adversário. Se ele vier muito, acabou. Mas daí vai aquela situação de que não foi treinado isso, né? É o arriscar. Eu jogaria com o Maicon na do Luan e o Luan no Tardelli. É que tu não pode mexer muito, tem que mexer o mínimo possível. E tem uma coisa. A excepcionalidade permite que você faça uma experiência. Você não vai mexer em 5 posições no time, mas uma você pode mexer. É a excepcionalidade, é o acaso, é um lance. É que nem o cara aquele que vem lesionado e entra, joga e joga bem essa partida. Pode saber que a próxima ele não vai jogar, porque vai ter dor, vai estar cansado, vai estar não sei o quê. Isso aí é o que ocorre. O cara se concentra para executar esta necessidade que ele tem no dia de hoje. Agora, se colocar um desses... E tem um ponto muito também que eu enxergo que para o jogo contra o Flamengo vai ser diferencial, que é o retorno do Pedro Jeromel. Por mais que o David Braz não esteja fazendo massa apresentações, o Jeromel é um zagueiro diferente. O Jeromel é um zagueiro que, especialmente ali no lado direito, onde o Grêmio demonstrou fragilidade, já contra o Bahia, demonstrou em todos os jogos, o Jeromel vai dar um auxílio muito grande. Eu, particularmente, colocaria o Rafael Galhardo.
Pois é, dentro do que, é isso que eu ia dentro perguntar. Do que pode ser feito. Tá, é isso que eu ia perguntar. Você tem 2 laterais direitos hoje. Galhardo é o melhor. O Léo Moura e o Galhardo, tá? Infelizmente. E aí você no jogo decisivo não bota nenhum desses 2 laterais. Não, tem que jogar. Bota o Paulo Miranda ou bota o Tassiano, tal. Mas essa aí, é a o eventualidade. que tu faz com esses jogadores? Essa é a eventualidade. Não, esse é o preço. Ok. Esse é o preço de quem contrata um ex-atleta e de quem traz um refúgio do Mas, Vasco da Darcy, Gama. eu concordo contigo plenamente, eu não discordo de nada dessa tua opinião. A única coisa que eu faria é, se é para fazer uma eventualidade, então uma coisa Sim. que não vai acontecer nunca mais, ou Sim. que vai acontecer e que tu não pode, né, e que tu não vai... Não, tu pode até repetir se tu treinar. Se tu não treinar, não Eu repete. tirava o goleiro, então, e botava o Felipe, que é melhor que os que o Grêmio tem. Porque o Paulo Vitor não passa confiança para ninguém. Mas não vai. Não, mudou agora, não vai deixa mudar. Não, mas aí tu não pode botar eu não um quero, menino. Gente, por favor, Claro. eu Pode não até- quero botar. Eu tô te Eu não entendendo. quero botar o Felipe. O que eu quero dizer é que eu concordo com o Darcy, mas que eu não faria o que ele tá Concorda propondo. comigo, mas é um absurdo. Entendeu? Se é para fazer uma, isso aí. se é para fazer uma coisa assim, Concordo com esse absurdo que tu está se é para dizendo. fazer uma coisa exatamente. fora da realidade, É isso aí. eu boto o goleiro, entendeu? Mas aí, eu sei que não vai acontecer. Aí que tá eu o só tô problema. tentando explicar. É que é o seguinte, a excepcionalidade é que tu mexe numa posição só. Tu não Isso, é mexe isso aí. mais de uma. Numa tu tem que fazer alguma. E tu não vai pegar um jogador que nunca jogou ali. Até já jogou ali, conhece e tal. Faz tempo, mas tem condição. E é um jogador mais marcador. E tem boa técnica, tem bom cabeceio. Ele é um jogador com boas condições. Ele não é o Ramiro de lateral direito. Ele não é o Alisson de lateral direito. Quem? O Paulo Miranda. O Paulo Miranda é um jogador que conhece a posição. E se tu disser pra ele não sai daí, fica aí o jogo É. inteiro, quem É. vai A jogar única- é o Alisson. a O única meu problema coisa com o Paulo que Miranda vocês é a pressão pensaram- alta do Flamengo. Porque já contra o Atlético Mineiro, ele errou uns 2, 3 passes que me deu uma aflição. Eu E até ele não também tem- pensava com essa ideia, o Paulo Ele não Miranda. tem velocidade. É. Esse é o grande Né? problema. Tá, mas Ele o não Renato tem disse o seguinte, velocidade. o Renato disse ontem o seguinte, vamos usar as palavras do Renato contra ele mesmo. Ele disse, se preciso for para classificar, o meu time vai jogar feio. Fecha aspas. Ele disse que o Grêmio não joga feio, né? Se o Paulo Miranda ficar só lá atrás, dando balão para frente para que alguém pegue a bola lá na frente e resolva, serve. Quando o Grêmio decidiu o título mundial em 1983, eu furei o pessoal e gravei a palestra do Espinosa, dos jogadores, antes do último treinamento. E gravei e o Espinosa esconde lá, pode largar o gravador em qualquer lugar, na época pelo menos ninguém te roubava, e eu larguei pelo lado de fora do vestiário meu gravador e saí dali. E fui conversar com o João Abel, o Belmonte, aqueles caras todos lá, e eles achavam que eu não estava fazendo nada e eu estava gravando. Aí o Espinosa abriu a palestra dele dizendo o seguinte, olha, antes do treino final, o meu time que começa jogando amanhã é o seguinte. Aí deu o time, mas se alguém quiser mudar alguma posição, se alguém quiser botar o Beto, ele já foi para o absurdo, no lugar do Mazzaropi, podem mudar, porque eu quero ser campeão mundial. Não estou preocupado com o que a imprensa vai dizer. Esse é o Espinosa, com outro sentimento, com muito menos fama, com muito menos coisa do que o Renato hoje. O Renato pode se lembrar desse episódio e fazer a mesma coisa. Eu acho que ele vai fazer. Olha aqui, ó, o meu time é esse, mas se alguém quiser, não tem problema. Aí não vai faltar um outro que vai dizer, como o Paulo Roberto disse, se eu pegar alguém com a mão na cintura, eu vou cagar de laço lá dentro do campo. Bem assim ele falou. Isso. Era para o Paulo César É Caju. por isso que eu acho que o Michel... Esse é o jogo que decide tudo. Por isso que eu acho que o Michel vai jogar com certeza. Com certeza. Eu acho que tem que jogar. Eu continuo batendo numa tecla, tá? Continuo batendo numa tecla. Não interessa se vai jogar bonito, vai jogar feio. O Grêmio precisa ter velocidade e o Grêmio não está com velocidade para fazer essa transição nem para aproveitar contra-ataque. Né? Num time, para mim, como o Flamengo, que joga com marcação alta e recompõe muito rapidamente, o Grêmio tem que ter velocidade. Então, para o meu gosto, eu não jogaria com nenhum centroavante, jogaria com o Luan de falso centroavante, que o Grêmio já jogou assim, não seria uma novidade, tá? E não desprezaria o Maicon no meio campo. Para o Flamengo seria uma novidade. Mas aí, Rogério... Não desprezaria o Maicon no meio campo. Aí eu ficaria com um jogador só mais lento, que é o Maicon, tá? Nesse meio campo. Tu acha que o Renato
vai deixar de fora o bruxinho dele, o André. Vai deixar de fora... Mas aí... Vai deixar de fora o Tardelli, que Tudo ameaçou ir embora. Mas aí eu tô falando... E vai jogar toda a responsabilidade no colo dele? Não. E outra Mas coisa... aí eu tô, Darcy, eu tô pela excepcionalidade. Sim. Não, mas Exatamente no teu raciocínio, pela excepcionalidade. Sim, mas aí, se ele faz essas mudanças, não dando certo, cai tudo no colo do Renato. Não, cai no colo Tudo do no colo Luan. Hã? O Renato estava jogando tudo no colo do Luan, ele Sim, vai colocar no colo do Luan. Mas vai cair. Não. Para o Renato, no colo do Lula, claro, mas o público cai no colo do Renato. Claro que um jogo da lateral desses... direita não, da lateral direita ele está buscando uma alternativa que ele não tem. Claro que um jogo desses, né, é a mesma coisa, nós já vimos aqui, fica complicado para o treinador, né, explicar e justificar como é que não conseguiu jogar. Então... Só tem uma coisa que é bom para o Grêmio, uma coisa só, né? E que eu não discuto que as pessoas pensem assim, que a grande parte da mídia pense assim, que até a grande parte do torcedor do Grêmio pense assim também. Porque são os fatos aí. Para todo mundo, o Flamengo já ganhou. Você sabe disso? Né? Para todo mundo, o Flamengo já ganhou. Para o Flamengo já ganhou. Sim, está todo mundo, sabe? Tá morta a cobra. E é a única coisa boa para o Grêmio. Sabe? É a única coisa, e o Grêmio tem que usar isso como trunfo. Só que, aí eu você pode não entender o que eu vou dizer, mas eu tenho motivos para dizer isso. A gente sempre te entende. Nem sempre. Eu falo mas aí tu explica. É. Eu espero que o Renato acredite que ele possa vencer. Sim. Eu fiquei muito preocupado com mas o isso Renato. É o que ele mais acredita. Não sei não. Nós já tivemos o exemplo do Mundial lá. Porque não tinha o Maicon, né? O Renato, que ninguém no Grêmio acreditou que pudesse vencer. O único que acreditou foi o Jeromel, que deu uma riscadinha no Cristiano Ronaldo no início do jogo. Contra o Real, o Cristiano só bateu a falta. Quase desci para pegar o Jeromel. Contra o Real, o Grêmio não quis perder feio. Sim, claro. Tá? E eu temo isso. Aquilo foi uma coisa constrangedora. E eu temo isso diante no Maracanã. Eu temo que o Renato esteja mais preocupado com a vaia da torcida do que tentar ganhar. Eu temo isso. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa, porque o que ele disse ontem, Darcy, me preocupou muito. Ele disse assim, com 5 minutos eu já vi que o Grêmio não ia ganhar. Eu olhei para o meu banco e disse, não é a nossa noite. Eu queria que terminasse aos 35 minutos. Quando tu diz isso, tu se mostra impotente. E um técnico não pode dizer isso. Tu não pode, tu tem que ter a capacidade de tentar mudar o quadro que você está vendo. Ele estava tentando se justificar perante o Roger, que era uma outra briga que ele tinha no jogo de ontem. Sim. A verdade é que o jogo no Maracanã, o Maracanã é casa de ninguém, mas não é a casa do Flamengo. O Maracanã é a casa do brasileiro. O Grêmio já ganhou lá com mais de 100 mil pessoas, o Juventude já ganhou lá com mais de 100 mil pessoas. O Maracanã é uma casa de todo mundo, o Maracanã não assusta ninguém. O Carioca torce de uma forma tão ferrenha, mas tão alegre que deixa todo mundo à vontade. À vontade, é verdade. Então, isso aí não vai ser problema pro Grêmio, isso aí não vai ser problema. O que até esta ida antecipada do Grêmio pode ajudar é o Grêmio chegar no Rio de Janeiro e perceber que os cariocas já estão em festa, inclusive do Flamengo. E os caras criam um pouquinho de vergonha e ter aquilo que não tiveram contra o Atlético do Paraná e partir para um outro enfrentamento. É a única vantagem que tem nessa ida antecipada do Grêmio para o Rio. Por falar em vantagem tem quem faz estágios com o CIEE. O CIEE é referência em estágio e aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. CIEE-RS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIEE-RS. Confira aí. Há 50 anos, o CIEE-RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIEE-RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE.
CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E para você conhecer mais sobre os programas do CIEE, programas de estágio, você tem aí a oportunidade ligando para o telefone do CIEE, 33 63 1000. É fácil, 33 63 1000. Ou então acessando o site do CIEE, ciers.org.br, ciers.org.br. Bom, vocês falaram no Roger e a gente tem que dar os méritos também pelo que fez o Roger, né? No trabalho de ontem, o time do Bahia, mesmo não tendo aquele jogador que para mim é o que auxilia em muito, né? Na puxada de contra-ataque, que é o lateral direito, o Nino Paraíba. Nino Paraíba. Aliás, não tinha os dois laterais titulares. Isso, né? Moisés nem o Nino. Os dois laterais titulares. Agora vem essa informação de que o Eduardo Cudê não está acertado com o Internacional. Eu estou vendo aqui que os influencers, né? Agora tem isso também, né? Os influencers estão dizendo que não, que tá fechado porque ele não ia dizer antes do clássico contra o Boca que estava fora. Então foi só ele está acertado, vem em janeiro. Está acertado para janeiro, mas não quer dizer que está acertado. Exatamente. Então o Internacional não pode divulgar também. Então não vai divulgar. Que espetáculo. Nada. É isso aí. Não, que olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Internacional, a gente tem que fazer força para entender, hein? Tem que fazer força para entender o Internacional. A última agora, tá com as imagens aí, o Diogo, da camiseta? Tu solicitou, claro. A camiseta, olha, a camiseta de, não sei se de treino ou de aquecimento. De treino. Olha, pode ser de qualquer, pode ser do Flamengo, pode ser do Atlético Paranaense, Aliás, pode ser do Sport ser, Recife. Tá, tem duas situações sobre essa camiseta. Mas não, olha, tem essa aí, tem outra também, né? Isso aí é do Belgrano, de Santa Maria. Tem. O time que tinha na Várzea lá em Santa Maria, o Belgrano. É vermelho aquilo ali, é um vermelho, vamos... Ali é Grena, em meu tempo seria Grenar, hoje ele tem um outro nome, né? Magenta, que tem um outro nome hoje. Bom, vamos lá, e tem a camiseta também, a outra camiseta. Essa camiseta foi feita essa no é a ano feminina, passado, né? Ela não é desse ano, essa camiseta ela foi lançada esse ano, mas foi produzida e aprovada pelo Inter no ano passado. Mas como é que foi pode? O que disseram para ti? Foi aprovada no ano passado. Tá, mas como é que... É só pegar no... Como é que o Internacional, que é vermelho e branco, inclusive a bandeira do Internacional oficial é vermelha e branca? O Inter aprovou uma camisa cinza e o Inter aprovou uma camisa preta, Rogério. Está surpreendido? Não, mas eu até vou assim, a camisa cinza seria uma camisa meio com cor retrô, porque o Internacional lá atrás usava no seu uniforme oficial o meião cinza. Tá, que não tem, era a não camiseta vermelha, branca, meião cinza. Não. Bem. Do que? Da camiseta cinza? Qual foi aquela? A camisa cinza é para relembrar os velhos tempos do Beira-Rio e a cor da arquibancada, né? Por isso que ela é cinza. Essa é a ação do marketing. Mas de repente o pessoal nem tá sabendo que o meião foi durante muitos anos cinza, o meião do Internacional. Mas é claro que a Nike foi extremamente indelicada e eu não condeno a Nike. Do quê? Tá? Porque o contrato acabou, o Inter brigou com a Nike, não renovou o contrato. A Nike tinha essa camisa aprovada pelo Inter. E se pensou isso ou não pensou, não sei, lançou depois que o Atlético ganhou o Inter. A Nike está na dela. Lançou a camisa do Atlético do Inter. Né? A camisa do Atlético. Não, Atlético Internacional. Atlético e Flamengo, né? Porque o Atlético Flamengo está em alta também. Mas o Atlético é pior, né? Ou o Sport Recife, que deve se classificar também na Série B, né? Sabe que o Sport Recife vai voltar para a Série A. Então, a Nike está na dela. Agora, como é que a direção do Internacional aprova uma camiseta que não representa as cores do Internacional? É só isso que eu queria entender. Segundo eu ouvi hoje, o diretor de marketing do Internacional, o marketing do Inter não ficou sabendo disso, foi criado a revelia. Mas como? Foi o que eu ouvi do cara. Mas como? O nosso colega Alexandre Ernest Mas aí é pior ainda. Colocou que quem aprovou foi, como o Diogo Rossi ressaltou, foi a gestão de marketing do Internacional de 2018, porque houve uma troca no vice-presidente de marketing do Internacional. Não, mas e o presidente do Internacional não é informado sobre isso? No entanto, o Otávio Rojas entrou em contato conosco na Rádio Grenal e falou que, de maneira alguma, aprovou esta camisa, e nas palavras deles, ridícula,
que foi lançada nessa Ok, semana. e eu faço uma pergunta. De 2018 para agora mudou o diretor, vice de marketing, seja lá o que for, ok? E o presidente do Internacional não ficou sabendo disso? Hã? Provavelmente ficou, né? Não. Se ficou, o presidente internacional ainda está surfando, não está dentro do futebol, não está dentro da ideia de futebol. Como é que o torcedor... Não muda nada, Eu, pra mim, isso não muda nada, né? A torcida vai comprar e reveria essa camiseta. Eu não sei se vai comprar essa camisa, não. Acho não. Essa Sabe camisa por acho que vai não. comprar? É feia. Essa camisa não vai girar. Ela é feia, cara. Essa camisa não vai girar, pode ter certeza. Inclusive, pelo que eu observei nas redes sociais... A cinza não ia girar e girou. Não, mas a cinza é diferente. A cinza é o que eu já te falei. Apesar, eu não vejo esse problema. Apesar do marketing do Internacional desconhecer um pouco da história do Internacional, né, e dar uma outra explicação para lembrar as arquibancadas do Beira-Rio, coisa sem nexo. Não foi o Inter que deu, né? O Inter aprova uma ação que vem da Nike. Tá, mas quem é que justificou as arquibancadas? A Nike. Sim, mas é claro que a Nike dizendo isso, está o Internacional também referendando. Sim, não tem? Não tem como. Eu não vejo tanto. Não. Começa que a camisa cinza se falou que era meio azulada, não sei o quê, veio aquela história também, quando o Internacional jogou, porque foi contra o Palmeiras, né, que ficavam as camisas parecidas, tal, enfim. Foi um erro mas a questão é a seguinte, o clube tem duas cores oficializadas, inclusive na sua própria bandeira, vermelho e branco. E aí aprova uma camiseta que é vermelho e preto, que são outros clubes do Brasil que têm essas cores. Então, olha, é uma coisa absolutamente sem nexo, né? Para mim, no meu entendimento, absolutamente sem nexo. Bom, mas todos os clubes do Brasil passam por isso, Rogério. Todos. Mudam cor de camisa, em nome de faturar mais. Não, tudo bem, Darcy. Eu não me importo. É claro que seria... eu acho muito feia, mas... Seria um absurdo se o Internacional fizesse uma camisa azul, certo? O Hamburgo, que decidiu com o Grêmio lá em 83, que tu estava no Japão, as cores do Hamburgo, oficialmente, são as cores do Grêmio. Não é isso? Sim. Inclusive o escudo mostrava as cores do Grêmio. E jogou com uma camisa vermelha, porque lá eles não têm essa rivalidade. É como o Internacional fazer uma camisa cinza, por exemplo. Enfim, agora, uma camisa como essa, que é uma camisa de lazer, de treino, de aquecimento, sei lá o quê, né, que não tem pelo menos as cores do clube, as cores oficiais do clube, e pegam as cores de outros clubes, inclusive agora, nesse momento. Olha, será que foi retaliação da Nike, porque acabou o contrato? O Internacional perde para o Atlético Paranaense a final da Copa do Brasil e vem o lançamento de uma camiseta com as cores do Atlético Paranaense. Para quem o Internacional perdeu. Pelo amor de Deus, é demais para mim. Aí pelo menos a direção tem que ter uma iniciativa de ir na Nike e não bota. Está aprovada, tá? Foi um erro que nós cometemos de aprovar essa camiseta, mas não lança agora. Não bota agora essa camiseta. Tá? Então, essas coisas que ficam mal paradas na direção do Internacional é que me tiram a expectativa aí. Bom, mas expectativa tem que ter o torcedor para hoje de noite, né? Contra o Avaí, 19h15, o jogo, como é que chama? É ressacada lá do Avaí? Ressacada. Lá não tem o tal do vento, aquele... Lá tem o vento é no Figueirense. É no Figueirense. No Figueirense, é no Estreito. É no Estreito que tem. O Inter tem que ganhar o jogo, né? Tem que dizer. Independente de quem vai jogar. Vou dizer uma coisa. Na quinta-feira, quando tocou o treinador do Internacional, ele disse que foi trocado na hora certa. Tinha que trocar, a torcida do Inter não queria, o cara vaiado, não tinha volta. Nós conversando aqui, eu digo, olha, Ricardo Colbachini é o cara que tem que assumir a direção do Internacional interinamente até que se resolva isso aí. Então, eu vou dizer o seguinte, foi o que aconteceu. O Ricardo Colbachini, vou elucidar os meninos, ele é melhor do que o Odair Helma. Para você contratar alguém, para você colocar alguém em algum lugar, você tem que fazer o levantamento, cara. Vai para o histórico, cara. Esse menino, por onde passa, ele é campeão. Então ele vai ser o técnico efetivo do Internacional. Eu não sei. Se ele é melhor que o Odair e o Internacional efetivou o Odair, vai efetivar o Ricardo Colbachini. Eu estou dizendo que hoje ele é a solução. Hoje ele é a solução do Internacional.
Ele foi campeão com o Grêmio, com Juventude, com o Inter nas categorias de base, fez trabalho bom, muito bom com o Caxias no profissional. Ele não está como treinador a partir de agora, ele já vem há algum tempo nessa caminhada e é um sujeito que tem o respeito do vestiário. Basta conversar com quem já trabalhou com ele como seu auxiliar e atletas que já trabalharam. Claro que é outra coisa, mas ele tem um norte. Eu considero este melhor treinador que o Odair Real. É para meu gosto. Tem apelido ele também, que o Odair era o Papito. Isso é um problema. Isso aí, Rogério, isso aí era um problema. Claro, na época, mas não tem que ter essa intimidade, assim, sabe? Então, os caras ficam falando, eu estava ouvindo uma discussão ontem sobre treinadores, que o treinador estrangeiro, mas não é o treinador estrangeiro, o atleta. Se você for aqui no Uruguai, na Argentina, o atleta, ele se chega bem fardado para trabalhar, ele se arruma, ele dá entrevista, ele não anda... Só você olhar as entrevistas aqui de atletas e dirigentes brasileiros, o cara está dando uma entrevista, outro vem e empurra, outro vem não sei o quê. Não tem isso, os caras são profissionais e os repórteres são profissionais, o convívio é profissional. Então, o argentino ele é muito mais disciplinado porque ele vem assim desde antes. Se ele é colocado em segundo plano num time aqui no Brasil, ele não chega atrasado um dia, ele treina diariamente porque ele é profissional. E nós aqui no Brasil não somos assim. Por isso que o D'Alessandro manda no Internacional. Por isso que o D'Alessandro chegou, encontrou terra fértil. Por isso que o Renato manda no Internacional. Grêmio. No Grêmio agora. Só um breve parêntese. Como diria o Pato, uma breve parêntese. O presidente do Grêmio, que é quem manda no Grêmio, teoricamente, ele está voltado para a política partidária, ele não está voltado para o futebol, com o Grêmio decidindo uma competição logo ali. Ele, segunda-feira, estava na posse do PDT, onde ele não é presidente de direito, mas é de fato, da nova diretoria do partido. O Bosco ia mudar de partido, o Bosco, nosso colega, ia mudar de partido, ele chamou o Bosco, não vai ficar no PDT, porque nós vamos fazer como tu quer, vamos negociar. É isso aí, velho. E o detalhe é o seguinte, né, Darcy? É isso aí. Só que tem que dizer essas coisas, e o pessoal tem que saber. Mas aí, cara, e aí eu fico pensando o seguinte... A última vez que ele se afastou do futebol, deu muito problema. Sim, que foi no início do ano passado. E ele está longe de novo. Se afastou. Claramente. Tá. Mas aí, e o que resta para o Internacional? Que o presidente vai fechar o terceiro ano de gestão, não ganhou nada. Cada um com seus problemas. Pois é, mas eu estou dizendo, o Darcy está falando da questão do foco, né? Também do presidente. Mas o presidente internacional nunca até onde quebrado, se sabe, com um dirigente na polícia, com um dirigente no Ministério Público. Mas onde é que foi provocado por essa diretoria, que não ganhou absolutamente nada e teve que criar um fato. Não. Só um pouquinho. Não, Darcy. Os caras foram para o Ministério Público porque meteram a mão lá. Alguma coisa aconteceu. Não, ninguém está discordando disso. Alguma coisa aconteceu. Ninguém está discordando disso. E a gente sabe que, vezes anteriores, coisas tinham acontecido e foi passado a mão por cima. Tá? O que eu estou dizendo é que essa atual gestão foi que provocou esse fato. Provocou o fato de ter acontecido os desmandos. Desculpa, Rogério. O quê? Pegou o Internacional quebrado, falido, sem crédito, sem nada. Pegou o Internacional quebrado. Outros pegaram também, Darcy. Pegaram e arrumaram sem se queixar. O Paulo Odoni pegou o Grêmio falido, quebrado, e não se queixou. Foi lá e fez a parte dele. Outros pegaram. Saiu corrido do Grêmio. Só para ter uma ideia, essa atual direção do Internacional, nesse início de processo todo, nomeou uma comissão para fazer. Essa comissão era presidida pelo... Como é que era o nome dele? José Amarante? Pelo Amarante, exatamente, pelo Amarante. Aí, essa comissão apresentou lá suas conclusões. A atual direção do Internacional, não satisfeita, porque essa comissão não levava alguma acusação para o Ministério Público, nomeou uma outra comissão. Lembra disso? Nomeou uma outra comissão. Mas os caras meteram a mão. Mas ninguém está dizendo que não tenha que fazer. O que eu estou dizendo... Isso aí repercutiu que os caras não tiveram como fazer nada no futebol. Era uma coisa atrás da outra no futebol. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa atual diretoria do Internacional, que em 3 anos não ganhou absolutamente nada, no segundo ano, como não tinha nem Campeonato Gaúcho vencido, levou isso para ser o fato principal. Não estou dizendo que tenha
agido certo ou errado. Eu não estou fazendo esse juízo. Eu estou apenas relacionando que, como não tinha um fato futebolístico, criou um fato administrativo. Tá? E também, tá, agora, vai para um 4º ano de gestão sem ganhar absolutamente nada. E precisa ganhar alguma coisa. O próprio Giovanni Luigi, né, que era, vamos dizer, essa atual gestão é uma sequência do Giovanni Luigi, pelo menos o Giovanni ganhou um campeonato gaúcho, 1 ou 2 campeonatos gaúchos, se não me falha a memória. Tá? Essa aí não ganhou absolutamente nada. Nada. Por isso que eu pergunto, se no caso do Grêmio esse foco está distorcido pelo presidente, como tu disseste, Darcy, onde é que está o foco do presidente do Internacional? Será que é só nisso de levar ex-dirigentes ao Ministério Público? É esse o único foco? Está tentando contratar jogador, está tentando fazer... mas isso aí... Mas a outra... Está tentando que pode fazer. Mas pegou isso quebrado, sem condição de comprar um palito de fósforo. Isso aí todos fazem. O Fernando Carvalho, quando pegou o Internacional lá, não tinha contrato, tinha um jogador só contratado. Porque o Fernando Miranda, eles tinham também... Quer dizer, isso de gestão... O Fernando Miranda pegou o Internacional quebrado Isso de gestão, pois é. E mesmo ele não teve isso, cuidou internamente. Enfim. Ele mostrou o cofre raspado. Esse foi o Jarbas Lima, que foi uma inconveniência para o clube tremenda. Um cofre que não era usado para fazer uma simbologia. Quer dizer, então essas coisas ficam mal paradas. E aí o Internacional está nessa situação, me desculpa, mas não é por essa direção. A direção anterior é a única culpada. Não, até tu recuperar. Como também houve culpa, por exemplo, da gestão do Giovanni, que contratou Forlan, não sei o quê, não pagou. Também. Tá? Que era o Marcelo Medeiros, o vice de futebol, que é o atual presidente. Então aí a gente começa a fazer as relações das coisas também. Mas o vice-presidente não é o presidente. Quem decide é o presidente. Não, tudo bem. Então, a decisão... E o pior é quando o presidente não faz um time como fez o Vitória. A decisão é justamente essa. Está difícil de achar os caras em Porto Alegre. A decisão é justamente essa. O que acontece? O Marcelo Medeiros é o presidente internacional, então ele tem que responder por essa incapacidade até agora de conquistar o título. Mas tu dizer que um cara é incapaz, que não tem problema. Mas eu não estou discutindo as outras coisas. Que trouxe a dificuldade para a incompetência. Eu não estou discutindo isso, como já aconteceu outras vezes no Internacional, no Grêmio, em outros clubes também. Apenas o que eu falei é que como essa direção não conseguiu nenhum fato positivo até agora, tá, no futebol, e não sei se vai conseguir no ano que vem, tomara que consiga, para o Internacional ganhar alguma coisa, tá, criou um fato administrativo, um fato político administrativo dentro do clube. Como é que tu vai criar que alguém roubou? Não. Como é que tu vai criar que alguém fez... Ninguém cria isso, Rogério Amaral. Eu não estou dizendo que tenha criado isso, mas criou o fato das comissões, criou o fato de expor isso, é isso que eu estou falando. Mas isso é decorrência daquilo ali. Que tu tudo tem que bem, esclarecer. como outras direções que não fizeram. Porque não fizeram. Não fizeram, exatamente. Como o próprio Vitória. Eu canso de ouvir os caras dizer assim, fulano de tal é ladrão. Como o próprio Vitória poderia ter feito. E não provam nada. Como o próprio Vitória deveria ter feito quando assumiu. Porque não provou, Rogério. Se tivesse que provar, faria. Mas olha, a prova vai se buscar, Darcy. Claro. Prova vai se buscar, Darcy. Claro tu sabe disso. Claro. Prova vai se buscar. É que quando tu tem que pensar o que é interesse do clube, o que é interesse próprio. A gente está vendo isso hoje muito claro na política partidária também no Brasil. Sem dúvida. Né? O que é interesse... O Brasil é um país doente, o que é interesse do clube ou do país e o que é interesse pessoal político. O Brasil é um país doente na política, na religião, no futebol, na imprensa. Um país doente, somos doentes. Então, as coisas agravam as doenças. Né? Os fatos agravam as doenças. O grande ponto é que, independente do treinador que chegar para o Internacional, seja Cudê, seja Roger, seja Thiago Nunes, seja qualquer outro treinador, ele tem uma missão, no mínimo chegar na final da Copa do Brasil, ou ser terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, ou ser entre os 8 melhores da Libertadores, senão está abaixo do que essa diretoria quer. Por pior que seja o trabalho do Daí, não classifica entre os 4 primeiros. Por pior, mais o Inter não classifica entre os 4 primeiros. Não tem como chegar. Isso que essa rodada está ajudando, hein? O trabalho está ajudando. Treinador, independente qual seja, ele, na visão do torcedor, ele tem que ser muito melhor, porque o trabalho do Odair
pode ser ruim. E há quem concorde que ele seja ruim. Não é o meu caso. Eu também não. Mas acho em que ele é bom números, técnico. ele é bom. Então, o Inter do próximo treinador tem que ser minimamente ou um semifinalista de Libertadores ou Próximo campeão. treinador não se sabe quem será e quando chegará, né? Em princípio, O treinador agora é o Ricardo Colbachini e é em cima dele que geram as expectativas aí do Internacional. É que a expectativa dele tem que ser melhor que a do Odair, então ele tem que ser minimamente vice-campeão brasileiro. Pois é, mas daqui a pouco ele é efetivado também. Que nem foi esse. Mas não serviu o Odair, não vai servir nenhum O técnico. Colbachini não vai servir se o Odair não servia. Nenhum técnico vai servir tão A cedo. direção do Inter precisa de um treinador que respalde ela, não que ela respalde. Então o Colbachini não serve. Mas é a direção internacional, falasse tudo. Diogo Rossi, Thiago Rocha, Darcy Filho, Ribeiro Neto, Rogério muito Amaral. obrigado pela participação, Sempre uma honra. especialmente pela sua participação, pela sua audiência. Virando o Jogo volta amanhã, logo depois do RDC Esporte. Hoje à noite, 9 horas, o Dois Toques com a apresentação do Cadu Oliveira. Até amanhã, obrigado. Oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.